Vai de com calma aí, professora, que eu tô no meio do mato ainda, agora eu tô saindo. Eita, ferro, o que que tu tá fazendo no mato? Vai, tô aqui arrumando as mangueiras, mas meu time eu vou, o trem bagunçou, as vacas pisou em cima. Ixi, Maria. Então, boa noite. Hoje, dia 20/9. A gente vai falar hoje sobre bactérias, mas não é falar igual a gente estava falando bonitinho, sobre cultura, doença. Agora a gente vai falar sobre a estrutura dela. Agora a gente vai falar sobre uma das partes mais difíceis que tem dentro dessa parte do reino Monera, que é quando a gente diferencia a bactéria na hora que olha no microscópio. Então, é quando a gente vê se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa, que faz uma diferença enorme quando você quer descobrir qual é a doença que aquela pessoa tem, né? Quando você quer descobrir qual seria o melhor medicamento para determinada doença. Então, cada fase dessa, eu preciso de descobrir que bactéria que eu estou usando, que bactéria que está acometendo, né, o organismo. Então, por exemplo, existem dois tipos principais de estruturas da bactéria, onde uma eu vou ter antibiótico específico para ela e outra eu vou ter antibióticos específicos para ela. Então, eu preciso de descobrir isso. E hoje a gente vai descobrir isso mesmo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos no final, mas por enquanto eu preciso que vocês anotem algumas coisinhas, ok? Combinado? Bora começar? Parece que eu fechei o slide. Fechei, peraí. Aqui. Gente, eu só vi o slide em PDF, eu fui meio legal. Tá dando para enxergar? Dá sim, professora? Tá? Então, nós vamos começar a verificar as principais partes, o que que ela é, como que ela é. Então, a gente já falou muito por cima sobre isso. Desde o primeiro dia de aula, a gente cita. A gente já falou sobre várias doenças que são de origem bacteriana, né? A aula passada a gente falou da sífilis, da gonorreia, a gente falou do cancro mole, a gente falou do linfogranuloma, de várias doenças que elas acometem, né, via bactéria. Mas a gente sabe que destas bactérias, disso tudo que a gente viu, a gente descobriu que ela faz parte do reino Monera e elas são daquele grupo que a gente falou várias vezes, que são os procariontes. Então a gente sabe que elas são procariontes porque ela não tem, né, mais de a célula dela, ela tem um núcleo, né, que ela não tem a membrana da carioteca que a separa. A gente falou isso desde o primeiro dia de aula. O DNA da bactéria, ele é espalhado em toda a célula. Então, ele é unicelular. Então, as bactérias sempre vai ser formada, elas serão formadas por uma célula só. Então, é pequenininha, uma célula só que ela vai ser formada. Aí, quando a gente vai olhar a olho nu, no microscópio, normalmente, ela é menor do que um micrograma. É muito pequeno. Quando a gente visualiza, a gente vai ver colônias. Uma só eu não enxergaria, né? Como que eu enxergo? Eu enxergo quando elas estão juntas, quando elas se agrupam. Então, a forma que elas vão se agrupar é a forma com que eu vou verificar e muitas vezes eu vou dar nomes a ela. Por exemplo, se eu vejo só uma bolinha sozinha, aí ela tem um nome. Se eu vejo uma bolinha formando um trenzinho, ela tem outro nome. Se eu vejo a bolinha formando um cachinho, ela tem outro nome. Ah, se eu vejo como se fosse um cotonetezinho, ele tem outro nome. Então, cada um desses vai ter um nome. Aí, devido a essa estrutura que a bactéria tem,
a gente sabe que ela pode estar em todos os ambientes. Por quê? Por exemplo, formiga. A gente sabe que a formiga é um inseto que ele só não está nos polos. Você só não encontra ela no gelo do Ártico Polar. E nos outros ambientes todos a formiga pode ser encontrada. Mas a bactéria ela é diferente. Existe bactéria que só gosta de frio. Existe bactéria que adora ficar dentro da sua geladeira, no friozinho. E existe bactéria que ama ficar no calorão. Então, a gente vai ver que tem vários tipos de organismos e eles vão estar em todas as estruturas. Então, ela pode sobreviver em qualquer ambiente da Terra, né? Devido à estrutura dela tão simples como ela é. Pode ser encontrada no ar, pode ser encontrada no solo, pode ser encontrada na água, pode ser encontrada no vulcão, perto da lava. Lembra que larva é de animal, lava é de vulcão, é de outra coisa, certo? No mar profundo, em fontes de águas quentes, no gelo, no sal, na pele do homem. Antigamente, vocês já viram falar como que surgiu a carne seca, não já? A carne sol, a carne seca? A carne serenada? Sim ou não? Né, professora? Oi? Porque não tinha geladeira. O jeito que eu achava de guardar ela era metendo sal e deixar secar. Isso aí, não tinha geladeira. Então, o que que acontecia? Os tropeiros saíam de um lugar para o outro, né? E quando eles saíam de um lugar para o outro, normalmente os insetos iam nas carnes e botavam os ovos, e enchia de larva, aquela carne apodrecia. E eles descobriram que se colocasse sal, nem o inseto ia aproximar. E aí, depois era só deixar ela curtir, tirava o sal para comer. E eles viram que para os insetos estava ótimo, mas eles esqueceram que eu tenho bactérias que amam sal. Tem bactérias que elas adoram ficar onde tem sal. Tem bactéria, então, que fica em qualquer lugar, com sal, com doce, com gelo, em qualquer lugar. Então, normalmente, ela vai ter qualquer lugar que ela tenha aí como se dissipar no ar. Então, ela pode dissipar pela respiração, ela pode dissipar por um pano que você bateu, ela pode dissipar por um espirro, entre outras formas, né? Essas bactérias, ela vai ter aí, né? Aquela estrutura dela, vamos relembrar, lá nas primeiras aulas, comparação da estrutura de uma bactéria e uma célula animal. Deixa eu mostrar aqui uma fotinha para você. Aqui. Então, quando eu olho aqui a estrutura, eu vejo na célula animal uma membrana plasmática, aqui de fora, membrana. Não sei se vocês aprenderam em biologia celular no primeiro período. Então, tinha essa membrana aqui, bonitinha. Dentro dessa membrana tem o citoplasma, que é essa substância mais gelatinosa que fica aqui dentro. Nós vamos ter aqui várias organelas que tem, cada uma exerce uma função como se fosse um órgão no corpo da gente. Elas vão receber funções. Então, eu vou ter complexo de Golgi, que ajuda aqui na formação dos hormônios. Eles armazenam substâncias importantes para o corpo. O lisossomo, que é quem faz a digestão das células. O ribossomo, que é quem faz a síntese da proteína. O centríolo, que ajuda na divisão celular. A mitocôndria, que faz a respiração da célula. O retículo endoplasmático liso, que vai estar atuando aí na síntese de proteína também, mas principalmente na parte da digestão de lipídios. Retículo endoplasmático rugoso, que vai estar aqui trabalhando, né, na produção de proteínas.
Então, a gente vai ter cada um com a função. E o núcleo, aqui junto com o nucleolo. Então, essa membrana que está aqui em volta do núcleo é a carioteca, que eu vou só encontrar elas em células eucariontes, como a animal e a vegetal. Se eu olhar de cá, essa célula bacteriana, eu vou ver aqui, eu tenho a membrana, ó. Eu tenho a membrana. Ela tem flagelos, igual do espermatozoide, que ajuda nessa bactéria a se movimentar. Não tem um núcleo bonitinho com DNA igual tá aqui. Olha o DNA tudo espalhado, ó. Então, ela tem um nucleóide todo espalhado em todos os lugares da célula. Ela tem também as fímbrias, ou esses pilos, esses pelinhos aqui, que ajudam na locomoção e na fixação para determinados locais. A gente vai ver aqui a parede celular, que é essa parte verde mais clarinha. Isso não tem aqui na célula animal. É essa parede celular quem protege a bactéria e faz ela ficar muito resistente. Ela tem essa cápsula que a protege. Então, quando a gente chega a falar sobre as bactérias, a gente tem que lembrar que ela tem essa cápsula. Então, ela vai ter aí essas formações. A gente sabe que uma das características mais importantes da bactéria são ocasionadas por algumas doenças. Ela é patogênica, ela causa patologia, ela causa doença. Então, essa bactéria que está aqui, ela vai perder água e vai liberar os esporos aqui no ambiente ou no corpo, e esses esporos vão ocasionar aí os problemas de saúde. Então, os esporos bacterianos, eles são muito importantes, porque são eles que você vai estudar para fazer a cerveja, para fazer o vinho, né? Para poder visualizar sobre as doenças. Aqui a gente falou do antrax, aquele dia da arma biológica, ó. O antrax, o tétano, que é o Clostridium tetani, o botulismo, né? Que a gente falou por alto, mas nós vamos falar sobre cada um deles. E aí a gente vai ver que a bactéria ela tem características que elas são só delas. Ela vai ter esporos aqui que elas vão eliminar, ela vai esterilizar aqui. Só morre determinada bactéria acima de 120 graus. Então, você imagina a quantidade de formas e de resistência que ela não tem, né? A estrutura está aqui, que eu acabei de falar para vocês. Essa cápsula que está em volta, ela vai consistir aí nessa parede celular que vai ajudar a não entrar e a não sair substâncias que essa bactéria não precise. Ajuda naquela aderência para encostar no órgão que ela vai fagocitar. Ela é encontrada principalmente, essa cápsula, na bactéria que causa doença. Nas bactérias que ficam aí no meio ambiente, por exemplo, a gente vai falar do risóbio, né? A gente não vai encontrar essa cápsula dessa forma. Aqueles que são benéficos normalmente não têm. Nós vamos ver aí a parede celular também sendo rígida, porque ela ajuda a célula contra agressões. Então, ela não permite, né, que essa bactéria seja destruída simplesmente assim. Ela vai ter uma membrana plasmática também, que ela vai estar delimitando para que nada saia, nada entre, né, como enzima, entre outras substâncias, saia e entre da célula. Essas bactérias, normalmente, elas são características dos ancestrais comuns. Aí você fala, professora, como assim? Lembra que na segunda aula a gente falou sobre a Terra primitiva, o que existia na Terra primitiva, que o primeiro ser saiu da água, que normalmente ele saiu da água para
para a atmosfera. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Sobre biogênese e abiogênese? Sim ou não? Um pouco, Sim, professor, eu lembro. mais ou menos. Então, o primeiro ser teria surgido, né, a partir da água. Lembra que na atmosfera primitiva não tinha, né, o que nós temos hoje, que é a atmosfera. Então, não tinha uma camada que era a litosfera, a atmosfera e tal, e os raios caíam direto. Então, era uma terra cheia de vulcões, e desses vulcões, essa atmosfera primitiva tinha água, mas não tinha oxigênio. E aí, com essas descargas elétricas, esses raios, etc., ele começou a formação, né, de partículas, e essas partículas deram origem à primeira bactéria anaeróbica, porque vivia sem oxigênio. A partir dela, deu origem à aeróbica. A gente falou sobre isso, sobre Mariana, sobre o acidente, né, sobre a catástrofe que teve. Então, eu vou ter essas teorias que elas vão demonstrar, elas vão ajudar a demonstrar que essas bactérias, elas foram modificando o decorrer aí dos tempos. Copia só esse slide aqui para mim, por favor, gente, que é da importância. Enquanto isso, deixa eu só lavar o rosto, que eu tô bem passando mal, rapidão. Boa noite, pessoal. Todo mundo caladinho. Hoje a aula é em silêncio, Eva. Mentira! Professora, a senhora tá pálida meio? Você tá com a pressão baixa. Né, não, eu vou te contar, eu tô passando mal. Toda hora meu nariz tá saindo sangue, sabe? Hoje, depois das 5 horas. Mas agora eu fiquei sem ar, sabe? Quando dá aquela coisa. Mas bora lá. A gente joga Cuidado. uma, a gente joga uma aguinha e vai melhorando. Pronto, copiaram? Aí que beleza, ó, você joga uma aguinha na nuca, vem um ventinho, dá uma arribada. Terminaram? Você tá copiando, Everton? Eu tô, dei print. Larga de ser cara de pau. Pronto? Quando A vocês minha parte, terminarem, a alguém minha me parte, avisa? a minha parte tá pronta. Cara de pau. É que eu tô filmando pelo celular hoje, meu computador tá estragado. Tá bom. Pode? Vou explicando, tá? Então, essa bactéria que a gente está falando, do reino Monera, elas têm, então, aquelas funções que a gente falou desde o primeiro dia de aula. A gente vai ter aí a reciclagem da matéria orgânica,
né? Então, ela vai reciclar tudo que for para decompor. Ela vai ter a fixação de nitrogênio. Então, a gente vai observar essa fixação no solo para que esse solo fique melhor, para que esse solo tenha a capacidade, né, de plantar. A gente vai ter aí a produção do vinagre. Então, essa produção do vinagre, além do vinagre, a gente vai ter do vinho, que só muda um pouquinho. Nós vamos fazer essa aula da produção de vinho aí da sua casa, eu vou marcar com vocês. Vocês vão comprar a uva e eu vou ensinar vocês a fazer o protótipo para a gente fazer nossa produção de vinho, certo? Nós vamos fazer dessa forma. E aí, essas doenças a gente vai verificar que em várias elas vão ocasionar muita coisa, principalmente infecção de garganta, depende da doença, tuberculose. Só que a gente vai falar mais um pouquinho das doenças das plantas. Então, a gente vai ver aí pseudomonas, a gente vai estar estudando, por exemplo, nematóides, até que nematóides nem tanto que não são micro, né? Mas nós vamos estudar algumas bactérias aí que vão ocasionar problemas na sua plantação, várias delas. E aí, nós vamos ver também que não é só essa importância de saber para a sua saúde, mas tem a importância para o meio rural de você conhecer. Então, por exemplo, o Hudson estava lá arrumando as mangueiras lá na casa dele, e aí o Hudson viu um rato. O rato passou. Beleza. Rato, meio rural, não tem problema. Mas e se esse rato tiver a febre maculosa? E se esse rato tiver a bactéria que causa a leptospirose, que é a Lexopira? E se esse rato tiver a Clostridium, que é do tétano, ou as outras? Então, esse rato pode disseminar a bactéria que ele carrega em vários locais. Ah, não, professora, mas o rato não entra na minha casa, não. Beleza. Mas dentro da sua casa, você tem lá uma sardinha? Dentro da sua casa, na sua geladeira, você tem aí um enlatado? Ah, não, mas você tem maionese. Então, eu vou ter que olhar agora as bactérias que ocasionam problemas nos alimentos. Então, vai ter aí o Clostridium botulinica. Eu vou ter a salmonela, que causa salmonelose. Eu vou ter o Streptococcus aureus, que é um dos principais para infecção hospitalar, né? Eu vou ver vários desses que ocasionam problemas em alimentos. E aí a gente vai verificar entre o ar e as secreções. Eu vou ver também aquelas bactérias que são transmitidas via aérea. Então, por exemplo, existe a hanseníase. Todo mundo já deve ter visto falar. Desde a época da Bíblia, que Jesus ia lá onde os leprosos viviam, nas cavernas, fora da cidade, que os leprosos não podiam entrar, né? Em várias passagens da Bíblia, Jesus curava pessoas que tinham lepra. A lepra é uma doença ocasionada por essa bactéria aqui, ó, chama Mycobacterium leprae. Essa aqui, gente, é a hanseníase, né? Que naquela época de Jesus matava muito. Ela começa a corroer a carne, ela começa a machucar ali, e aí as pessoas ficavam feridas, né? Tinham que andar enfaixadas e morriam. Muitas por infecções ocasionadas por essas feridas abertas. Tem outras mais simples, como a que ocasiona faringite. Tem gente que tem problema seríssimo na faringe. Mudou esse tempo aqui, a pessoa já está morrendo. E tem aquelas via sexo que a gente já viu nas aulas passadas. Então, tem várias formas de se verificar. Mas nós temos aquela importância dela que a gente vai falar muito para vocês,
Então, por exemplo, Pseudomonas é uma das mais características, que é essa do que apodrece sua laranja na geladeira, né? Aquela que vai ajudar o limão, o tomate dentro da sua geladeira a entrar em decomposição mais rápido. A gente vai ver as xantomonas, a gente vai ver a xilela, essas vocês nunca viram, mas nós vamos ver as principais para vocês, que elas destroem as plantas. E aí, dentro dessa estrutura da bactéria, a gente já sabe que ela tem uma célula só. E a gente já sabe que essa célula, ela é única, que ela não tem DNA separadinho, e aí a gente vai ter classificações. Então, eu vou ver que minha bactéria, ela é de acordo com o tamanho. Então, eu vou vê-la de acordo se ela é redonda, se ela é quadrada, se ela não é. Eu vou ver a parte morfológica dela, se ela é bolinha, se ela é 2 bolinhas juntas, 3 bolinhas juntas. Então, eu vou verificar essa forma de arranjo. Eu vou verificar o tamanho dela entre microgramas, né? De pequenininho até maior. Então, eu vou verificar cada uma dessas. Essas bactérias, elas têm uma morfologia que ela é separada. Pergunta de prova aqui para vocês, presta atenção. A morfologia é a forma com que essa bactéria se apresenta. Quando eu olho no microscópio, como que eu a vejo? É a forma dela. Então, eu tenho formas esféricas, cilíndricas, espirilada. O que é espirilo? Vocês já viram aquele araminho do caderno de matéria? Que é caderno assim que tem um arame, né? Aquilo ali é espiral. Então, espirilo, ela é aquele formato de espiral. E a gente vai ver outros aí dentro dele. Então, esférica, o mais conhecido da forma esférica é o coco. Coco é uma bolinha. Um coco é uma bolinha. 2 cocos, diplococos. Quer dizer que tem 2 bolinhas juntas. A bolinha, ela faz um trenzinho. Streptococcus. Mas a bolinha, ela faz um trenzinho, mas parece um cachinho de uva. Staphylococcus. Pessoal, mas como assim? É a junção de vários cocos que formam essa bactéria. A Staphylococcus aureus, quando eu olho no microscópio, ela parece um cacho de uva bem grande. E ela é a bactéria que mais ocasiona problemas, né, dentro de um hospital, por exemplo, dentro de um UTI. Então, a gente vai verificar essas bactérias aqui, seríssimas, porque eu tenho que descobrir qual é o formato. Professora, mas eu já vi falar dos lactobacilos vivos, do Activia, do Yakult, né? O que é lactobacilos? São os bacilos encontrados no leite. Bacilo é essa forma aqui, que parece um bastão, ó. Pensa num cotonete. Então, a gente vai ter o bacilo com esse formato de bastãozinho. E a gente vai ter o espirilo, que é esse formato aqui, ó, parecendo aí que ele tem essas vírgulas, que ele parece que ele vai fazer aquele espiral, certo? Vamos ver aqui os arranjos nas fotinhas, ó. Quando eu tenho 2 cocos juntos, a gente tem aqui um diplococos. Esses aqui, um exemplo, é a Neisseria. Quem lembra qual que é a doença que a Neisseria causa? Nós vimos ela semana passada. Cri, cri, cri. Neisseria gonorrhea. Qual doença que é ocasionada? Alguém fala professora, comigo? peraí que eu tô tentando entender a pergunta, desculpa. Vamos lá. Ó, diplococos são quando tem 2 cocos juntos, 2 bolinhas juntas, certo? Formam uma estrutura que chama diplococos. Isso aqui é uma bactéria diplococos.
Um exemplo de uma bactéria que é um diplococcus é a Neisseria. Nós vimos essa bactéria semana passada, em uma aula onde eu falei sobre IST. Quem lembra qual é a Neisseria? Qual doença que ela causa? A gonorreia, não é? Gonorreia. Tá, a gonorreia ela é desse jeitinho aqui, ó, quando você olha ela no microscópio. Ela é um diplococcus, são os cocos grudadinhos nos parezinhos, certo? Estão acompanhando? Tá. Aí, quando ele é reunido em 4 bolinhas, é tétrade. 4 é tetra, né? Quando ele tem a forma dos cubinhos, é chamado de sarcina. A gente quase não usa esse nome, tá? Mas agora, diplococcus, streptococcus e estafilococcus, a gente usa demais. Por quê? Streptococcus são os cocos que são agrupados nas cadeias. Como assim? Eles formam como se fosse um trenzinho de ferro, todos encarrilhados. Então, a gente vai verificar que esse trem, ele vai ser uma bolinha atrás da outra, chama Streptococcus. E já o Staphylococcus é quando eles são esses encarrilhados, mas eles são irregulares, como se fosse um cachinho de uva, ó. Streptococcus aqui retinho, ou viradinho, como se fosse um monte de conta de um tercinho. E aqui o Staphylococcus, você olha como se fosse um cachinho de uva, certo? Esses são os arranjos que vocês vão ver no microscópio, por exemplo, quando a gente estiver procurando alguma coisa. Segundo é o bacilo, que a gente já falou. Então, o bacilo ele tem formato de bastão. Essas fotinhas aqui, ó, são de bacilos reais. Então, ele tem formato de um bastãozinho. Pode ser o bastãozinho sozinho, pode ser o bastãozinho duplo, pode ter vários bastões. Então, essa bactéria, ela tem aquela célula que a gente vai ter que estudar um pouquinho. Eu já vi a morfologia, que ela pode ser cocos, estafilococcus, streptococcus, que ela pode ser bacilo, que ela pode ter formato de espirilo, que é aquele espiral. Então, a gente já viu isso. E aí, a gente vai ver que a célula da bactéria, ela vai ter estruturas que tentam ajudar na aderência da bactéria do corpo daquela pessoa. E vai proteger essa célula contra qualquer outro problema. Então, assim, vai ter essa camada dessa parede celular mais viscosa, que vai proteger essa célula para outras de choque mecânico, de outros problemas que tenham naquele corpo. Então, a gente vai ver que tem 2 estruturas que são bem importantes na bactéria. A primeira estrutura é o flagelo, que é aquele rabinho igual do microscópio, né? Qual que é a função dele? Ele vai impulsionar, é ele quem faz a propulsão da bactéria para ela se movimentar de um lugar para o outro. Em segundo lugar, a gente vai ver aí as fímbrias, que são os pelinhos, né? Esses pelos, eles vão ajudar, a principal função, ela é a função de adesão na superfície, para encostar na superfície, mas ajuda também na função sexual, quando a bactéria quer se multiplicar. Os flagelos, a gente sabe que tem alguns que são maiores, outros que são menores. Tem bactéria com todo tipo de flagelo. Tem bactéria com flagelo igual ao espermatozoide. Tem bactéria que tem flagelo dos 2 lados. Tem bactéria que tem vários flagelos de um lado. Tem outras que tem flagelo dos 2 lados. Tem outras que parecem um neurônio. Então, tem vários tipos de flagelos da bactéria. O flagelo vai ajudar na movimentação dessa bactéria até a célula boa. E ajuda na fixação naquela célula que ele queira ficar. Então, ela que vai auxiliar para ficar naquele local. Chegamos agora na parte que mais difere, que é o que a gente mais estuda em laboratório.
É a parede celular da bactéria. A bactéria, ela tem uma parede rígida que ela protege para não se quebrar. Quando entrar líquido ou sair líquido, ela fica protegida. E aí a gente vai ter aqui um sítio que ele é receptor. O que eu vou observar? Ele vai ter várias interações com proteínas. Ó, esse aqui é o sítio da fotinha. Então, ele liga com várias estruturas químicas. Então, prestem atenção nesse nome aqui, ó. Parede de peptidoglicano. Peptídeo. Peptídeos são a parte proteica que forma a parede celular em uma bactéria. Aí você fala assim, professora, como assim? Olha só, a parede celular da bactéria, ela pode ser bem espessa, ter uma parede grande aqui, ó, tá vendo o tamanho dessa camada? Fininha aqui, ó. Só duas. Ou ela pode ter essa camadona aqui, ó, o tanto. O peptidoglicano é ele quem faz com que a parede da bactéria fique mais grossa ou que a parede da bactéria fique menos grossa, menos espessa. Então, a gente vai ter aqui o gram positivo, que é quando essa bactéria vai ficar bem espessa, e de cá a gente vai ter o gram negativo, que é quando eu quero que essa bactéria fique com essa parede celular aqui mais fina, mais delgada, que a gente fala. A gente não chama parede celular fina, chama parede delgada. Então, quando eu vou ter, né, olhar no microscópio e eu vejo a parede celular bem espessa, eu falo que a bactéria é gram positiva. Se eu olho lá e eu vejo a parede celular bem delgada, bem fina, eu vou saber que ela é gram negativa. Então, eu já sei que o grupo das gram negativas tem que ser usado aquele antibiótico. E eu já sei que... Ai, gente, hoje eu tô uma beleza. Eu já sei que o grupo da gram positiva, eu vou ter uma camada bem espessa. Então, olha só. Quando eu falo das diferenças dessa parede celular, eu vou ver a gram positiva bem espessa e eu vou ver a gram negativa bem delgada. Só que, de uma certa forma, essas camadas de peptidoglicano são eles quem falam se a bactéria é mais resistente ou menos resistente. E aí a gente tem uma forma de visualizar isso no microscópio. Como assim, professora? Existe hoje, tá? Há um tempo, um cientista chamado gram negativo, né? Ou chamado de gram negativo ou gram positivo. O nome do cientista era gram. E aí, um dia, esse cientista, tá? Ele descobriu que quando ele coloriu com um determinado colorante, né, uma determinada substância que ele passou naquela bactéria, ela coloriu. E uma outra determinada substância, ela não coloriu por nada. E aí, Gram começa a estudar. E na hora que ele começa a estudar sobre essas bactérias, ele viu que tem um colorante, né, uma coloração que chama cristal azul, cristal de violeta. E aí ele joga esse cristal de violeta em duas bactérias, em várias. Depois ele joga o descolorante. Aí ele viu que que as duas bactérias, elas descoloriram, mas descoloriu muito pouco. Depois ele joga um outro produto, que é o Lugol, que faz com que essa parede celular fique, ou ela se rompa, ela fique mais delgada. E aí depois ele coloca uma quantidade de um outro corante vermelho. E aí ele viu que uma bactéria chamada de gram positiva, ela só é positiva porque ela ficou cristal violeta, igual a cor que pingou. E aquela bactéria que não coloriu, ela é a gram negativa, porque ela não fixou. Ai, professora, eu não estou entendendo. Então, presta atenção aqui.
Espera aí. Vamos entender o que se faz isso aqui no laboratório. Sumiu a outra tela. Era para sumir mesmo? Agora eu vou passar um vídeo para vocês. Aí tem que ser um outro tipo de tela. Não, entendi. Deixa eu ver se eu consigo. Uma guia. Vocês estão vendo? Yes. Aperta F. Aí. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Bioaulas. Bom, nessa videoaula a gente vai comentar um pouco sobre a técnica de coloração de grão, certo? Bom, a coloração de grão é uma técnica, né, desenvolvida em 1884 pelo bacteriologista Hans Christian Gram. Tá dando eco? Tá dando eco. Tá duplicando a voz. Mas é só o seu microfone. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Bioaulas. Bom, nessa videoaula a gente vai comentar um pouco sobre a técnica de coloração de grão, certo? Bom, a coloração de grão é uma técnica, né, desenvolvida em 1884 pelo bacteriologista Hans Christian Gram. E assim, gente, o principal objetivo dessa técnica é fazer a diferenciação de bactérias gram-positivas em bactérias gram-negativas. Muita gente pensa que através da coloração de grão a gente vai conseguir emitir um diagnóstico, dizer qual bactéria está causando determinada doença. Mas, na verdade, isso não é possível. A gente não consegue diagnosticar uma doença exclusivamente através da coloração de grão. Não é possível isso. A gente faz, primeiramente, a coloração de grão, né, para diferenciar, para saber se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa. A gente consegue também identificar o formato dessa bactéria. A gente consegue saber se é um coco, se é um bacilo, né, se é um streptococcus, se é um staphylococcus. Para depois a gente fazer outras provas para identificar realmente qual é a bactéria que está causando determinada doença. Então, a coloração de grão é apenas uma técnica que auxilia no diagnóstico de uma doença bacteriana. Ela não vai definir qual é aquela bactéria, qual é aquela doença, certo? Sendo que o principal objetivo é classificar as bactérias em gram-positivas e gram-negativas. Assim como também a gente consegue identificar o formato daquelas bactérias. E o principal componente da bactéria relacionado com a coloração de grão é a parede celular. No caso, a gente lembra que a parede celular das bactérias é composta por peptídeo glicano, que é um carboidrato. As bactérias gram-positivas, a gente tem aqui a membrana plasmática, né, uma bicamada fosfolipídica. Temos aqui esse espaço que a gente chama de espaço periplasmático e aqui a parede celular. No caso, as gram-positivas, a gente vê que ela tem várias camadas de peptídeo glicano. Essa é a parede celular das gram-positivas. Já as gram-negativas, a gente tem aqui de novo membrana plasmática, temos aqui o espaço periplasmático e apenas uma camada de peptídeo glicano. E externamente ao peptídeo glicano, a gente tem aqui uma membrana de lipopolissacarídeos, certo? É uma parede celular mais complexa. Então, a coloração de grão está relacionado com a parede celular dessas bactérias. A gram-positiva tem várias camadas de peptídeo glicano, enquanto a gram-negativa tem uma camada de peptídeo glicano e externamente tem ali uma camada de lipopolissacarídeos. Então, vamos ver agora como é que essa técnica ela é realizada. Antes de tudo, a gente tem que fazer o preparo da lâmina. A gente vai colocar o material biológico na lâmina.
fixar esse material nessa lâmina com o auxílio do bico de Bunsen para depois iniciar a coloração. A coloração ela é dividida em 4 etapas. Na primeira etapa, a gente vai adicionar um corante na lâmina que a gente chama de cristal violeta. A gente adiciona o cristal violeta e aguarda 1 minuto. Esse 1 minuto é o tempo em que a parede celular absorve esse corante. Quando eu adiciono o cristal violeta, todas as bactérias vão se corar com essa coloração de violeta a azul. Passou 1 minuto, a gente vai retirar o excesso de corante com um pouquinho de água, né, um fio de água. Retirei o excesso, a gente vai agora para a segunda etapa. A gente adiciona agora Lugol ou iodo e aguarda 1 minuto. Esse reagente ele vai auxiliar na fixação do primeiro corante, certo? Passou 1 minuto, eu vou para a terceira etapa. Eu vou fazer uma lavagem com álcool. Presta atenção, gente. Essa lavagem com álcool vai descorar as bactérias gram-negativas. Lembra aqui que eu adicionei o cristal violeta, eu corei todas as bactérias de violeta. Quando eu adiciono o álcool na terceira etapa, eu vou descorar as bactérias gram-negativas. Por quê? Deixa eu voltar aqui. A gente vê aqui que as bactérias gram-negativas, além do peptídeo glicano, elas vão ter a camada externa de lipopolissacarídeos. Quando eu adiciono o álcool, vai ser removido essa camada de lipopolissacarídeos. E aí elas vão ficar descoradas. As bactérias gram-positivas não vão ser afetadas porque o peptídeo glicano já absorveu o primeiro corante, que é o cristal violeta. Então as bactérias gram-negativas ficam descoradas. E aí a gente tem aqui bactérias gram-positivas em azul e bactérias gram-negativas sem coloração. E para finalizar, a gente vai adicionar um corante de uma coloração diferente para corar as bactérias gram-negativas. Esse corante pode ser a safranina ou a fucsina, que é um corante rosa. Feito isso, eu aguardo 30 segundos e levo para visualizar no microscópio. E está aqui. Bactérias gram-positivas coradas em azul e bactérias gram-negativas coradas em rosa. A gente consegue ver aqui em azul cocos, né? Eu sei que são cocos porque a gente consegue ver o formato da bactéria e eu sei que são gram-positivos. E aqui, né, bacilos gram-negativos. Agora, qual é a bactéria? Não sei dizer qual é. Eu vou ter que fazer agora provas bioquímicas para permitir a identificação dessas bactérias. Ah, um detalhe importante. Nessa coloração são utilizados apenas 2 corantes, que é o cristal violeta e a safranina ou fucsina. Lugol ou iodo, que a gente utiliza aqui na segunda etapa, não é corante, é apenas um reagente que auxilia na fixação do primeiro corante. Mas de corante mesmo são só 2. Cristal violeta, aqui no início, e safranina ou fucsina aqui no final, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê por aí. Como você pode reativar? Preciso fazer carne, não. Porque... Oh, vou fazer a farofa. Ô, professor, o áudio está desligado. Uma coloração direta, as células ganham o corante, mas ela é diferencial, chamada diferencial porque O áudio da senhora está desligado, professora.
E o vídeo também não está reproduzindo. O áudio. Nossa Senhora. Ninguém me conta. Obrigada, Júnior. É nóis. Vamos ver. Gente, é porque esse aqui tem que escolher uma guia só para poder reproduzir o áudio. Agora vocês estão me escutando? Sim, professor. Tá, mas não está escutando o áudio lá. Não, não. Esse homem é chato. Vamos fazer sem ele. Ó, ele colocou aqui as bactérias nas lâminas, em cima desse papelzinho, tá vendo? E aí ele colocou aqui o que ele precisa para fazer a coloração. Então, ele colocou aqui, ó, cristal de violeta, o Lugol, o descolorante, que pode ser o álcool, e a fucsina ou a safranina, que é o vermelhinho, né, que ele explicou. Aqui nas lâminas a gente já viu, né, que já tem as bactérias. Então, a primeira coisa que se faz, pinga o violeta, né, o cristal de violeta em todas. Terminei de pingar o cristal violeta em todas, eu espero 1 minuto, venho e pingo o Lugol em todas. Depois eu passo um fio de água, né, jogo por cima, água, bem pouquinha. Ou eu já venho com descolorante, passo descolorante, bem pouquinho. Pode escolher entre o descolorante e álcool, é? É porque às vezes a gente não tem esse descolorante que vem no kit, sabe? Aí o que a gente faz? Já usa direto o álcool, porque às vezes o laboratório não tem. Lá na UEG, normalmente, a gente usa o álcool, mas se for o álcool 70, ele dispersa a bactéria. Então, tem o álcool próprio, né? Você usa álcool 70 para esterilizar, então a bactéria morre. Ó, pegou o cristal, pingou ele em toda a lâmina. Gasta muito, sabe? E faz a zona. Deixa em torno de 1 minuto, mais ou menos. Você tem que deixar esse cristal passar em toda a lâmina, para que ele consiga colorir tudo que tiver ali naquele local, naquela lâmina. Ó, a bagunça que ele faz. Então, se você tiver sem luva, ele vai sujar mesmo, tá? Vocês viram que tá ficando como se fosse uma tinta de caneta estourada, né? Parece mata-bicheira. É. Aí eu tenho que lavar. Isso aí demora mais ou menos uns 3 minutinhos, 2 minutinhos, passando esse cristal de violeta. Passei em tudo o cristal. Aí aqui, nesse caso, eu normalmente, quando tá essa bagunça toda, eu passo um pouquinho de água nessa hora, mas ele não passa, ó. Ele já joga o Lugol em cima, ó. Porque normalmente lá na Fama o laboratório tá novinho, sabe? Aí a gente tenta não sujar tudo. Aí ele pingou o Lugol, vai mexer também do mesmo jeitinho. Eu não passo normalmente nada em cima para a bactéria não sair. Mas o produto dele, de certo, estava meio vencido. Vocês estão vendo que tem como se fosse uma película? É quando a gente usa descolorante mais velho, sabe? Aí ele fica mais fácil de você manusear, igual ele está aí. Normalmente, quando você balança, ele já sai. Então, não tem essa necessidade toda. Tenta passando no Lugol, depois do cristal de violeta.
Agora que ele finalizou essa parte do Lugol, né, que abre a parte da célula, para que agora venha a questão do descolorante. O descolorante é o que acaba mais rápido, né? Descolorante é um álcool, só que normalmente ele não é o 70, porque senão ele mata as bactérias que elas degradam essa bactéria. Então, aí fica mais difícil de você descobrir qual é. Então, você vai pegar o álcool, joga ela e vai lavando. Ele pinga, quase toda a coloração ela vai saindo. O problema é o tanto de álcool que você gasta, entendeu? Para lavar uma laminazinha. Ah, outra coisa, quando tá colorindo, tentar evitar, né? Tentar evitar que fique fora, por exemplo, da pia, porque suja tudo, tá? Ele lavou porque ele colocou demais. Normalmente é melhor você lavar no início do que lavar agora. Colocou ela branquinha. Ele vai fazer isso nas outras 3. Só que agora que ele já finalizou essa etapa naquela primeira, agora ele vem com a fucsina ou a safranina, que é o vermelhinho. Ó. Muda a pipeta para você não pegar álcool. Ele tá jogando em cima da lâmina fucsina, ó. Enquanto já faz efeito, ele continua lavando as outras 2 que ainda faltava para lavar. Gente, às vezes a gente faz isso aí com 50 lâminas no laboratório. É um dia inteiro montando lâmina de doença. Lâmina para saber determinada doença de alguém, determinada infecção num laboratório, num hospital, por exemplo. Professor, mas será que esse povo do laboratório faz isso mesmo? Que Faz desse jeitinho. Só que hoje você tem equipamentos modernos que fazem isso para você, sem precisar de você ficar fazendo dessa forma, né? Hoje eu já tenho outros equipamentos que faz a coloração, você já coloca lá e ele já faz o espectro em cima e já desenha para você, por exemplo, no computador, o que que tá vendo. Mas é carérrimo, né? A gente não observa dessa forma. Isso aqui é o que a gente faz todo dia. Quando você leva o seu exame, para saber, aí vem lá assim, sugestivo a Streptococcus aureus. Eles tiveram que fazer isso aí, ó. Para saber qual foi a bactéria que teve. Primeiro que a coloração gram-positiva e gram-negativa, ela vai auxiliar você a saber qual é. Por exemplo, existe a Streptococcus aureus que é só negativa. Existe tal que é só positiva. Então, você tem uma noção de acordo com a coloração. Ó, vamos só recordar. Pingou o cristal de violeta. Na mesma hora pingou a fucsina. Opa, pingou o Lugol, quer dizer. Depois pingou o Lugol. Isso vai ficando 2 minutos, mais ou menos. Pingou o descolorante, que é o que ele está fazendo agora, para descolorir, para tirar o excesso ali. Ele lava com muita água. Normalmente eu não passo essa quantidade de água que ele lava. Não sei se é pela quantidade do produto que eu tenho, né? Não me recordo. Então, essa lavagem dele é muito. Eu, se eu gastar esse tanto de coisa aí, por exemplo, na UEG,
que só chega um kit de 2 em 2 anos. Se eu lavar 3 lâminas, igual ele tá fazendo aí, uma semana eu termino com o material que chegou e ninguém mais vai ver. Um kit desse aí custa em torno de R$ 300, né? Então, eu vou ter que tirar do meu bolso para poder dar aula. Ó. Lembra que tinha o cristal de violeta, o Lugol, passou descolorante, agora ele jogou a fucsina nos 3. A fucsina é aquela vermelha que ele jogou nas 3. Agora, a gente vai ver que ficou 2 minutos aí, mais ou menos, dessa fucsina. Se for gram positiva, presta atenção. Se for gram positivo, mesmo ele tendo jogado vermelho, vai estar roxo. Se for bactéria gram negativa, lembra que a camada é muito fininha. Lembra que a camada é muito fina da parede celular. Então, o que vai acontecer? Ele não consegue segurar o roxo. Ele vai segurar esse vermelho aí, ó. Que é o vermelhinho que foi passado. Tem que ser com muito cuidado essa parte, tá? Não pode ser água forte, porque senão vai tudo embora. Ó. Outra Balançar coisa. assim também pode não, né, professora? Oi? Balançar assim também não tem perigo, Eu já não? vi muita gente fazer isso aqui, ó. E a lâmina cair no chão e explodir em 10, com doença. Eu já vi jogar para cima também com lâmina aí carérrima, que só tinha uma amostra. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com como você faz. Eu prefiro deixar aí paradinha e ela demora um pouquinho, né? Fica muito melhor você deixar ela quietinha e ela seca por si só. Então, não tem necessidade de você balançar desse jeito. Já pensou? Tem alguém sentar naquela cadeira ali, ou você bate a mão, né? Você pode bater a mão. Então, você tem que deixar ela secar aí, ó, ao ar livre. Você não pode passar, por exemplo, um ventinho em cima. Você não pode ficar fazendo isso. Por que ele está fazendo dessa forma? Porque está com pressa para mostrar o resultado no vídeo. Né? Ele está limpando só a parte de baixo e está deixando elas lá em cima. Ó, agora ele vai levar para o microscópio para verificação. Então, elas foram secadas e elas vão ser observadas. Vai ter aí as imagens agora de cada uma delas. Então, só não sei aonde, né? Porque tá demorando para mostrar. Show. Olha só. Coloriu de rosinha, que foi a última coloração que ele colocou. Se coloriu de rosa e não ficou aquele primeiro roxo, significa que ela é gram negativa. Coloriu de rosinha é porque a camada de peptidoglicano é muito fina, muito delgada. Então, ela ficou rosa, certo? Esse aqui dá para a gente olhar. Eu consigo ver o formato dessa bactéria? Alguém consegue? Essa aqui tá mais bonitinha. Deixa eu voltar aqui só um cisquinho. Você consegue ver se são várias bolinhas juntas ou se são um bastãozinho? Várias bolinhas. Não são várias bolinhas? Só que se você ver, ó, elas estão parecendo uns cachinhos juntos, né? Ela não parece que é só um trenzinho. Tem uns lugarzinhos, ó, que parece. Mas aí a gente vai buscar as gram-negativas que tem formato de cocos, ou de estafilococos ou de streptococos, por enquanto. Olha agora a gram-positiva. Ó, coloriu de roxinho. Esse foi o primeiro roxinho do cristal violeta que foi colocado no início, antes de colocar o descolorante. Aqui você vê os cachinhos certinho, ó. Olha que bonitinho. Você vê os cachinhos, as bolinhas sozinhas são cocos sozinhos, diplococos, ó. Então, você já sabe que se ele coloriu de roxo, é gram positiva. Se coloriu de rosinha, gram negativa.
E aí você já conseguiu separar as duas na hora que você olha lá. Aí você fala assim, professora, mas coloriu aquilo tudo para olhar isso aqui? Gente, eles não têm noção de como é importante descobrir se ela é gram positiva ou gram negativa, né? O quanto ela é importante eu descobrir isso aqui. Se ela for gram positiva ou gram negativa. Aqui ele tentou colocar um pouquinho misturado das duas, ó. Onde estava aqui roxinha, gram positiva. Onde estava aqui rosinha, bem clarinho no fundo, gram negativa. Porque ele pegou uma lâmina que tinha os dois tipos das bactérias, né? E aí vocês viram que elas coloriram nas duas cores, ó. Eu olhei, tá roxinho, tá vermelho, quer dizer que ela tem tanto gram positiva quanto gram negativa, ó. Cocos, bolinha sozinha, streptococcus, bolinhas juntas, né? Eu consigo visualizar isso após a minha coloração. Então, ela fica mais fácil para eu visualizar. Todo mundo conseguiu entender a importância do gram positivo e do gram negativo? Como que se faz? Entendido? Então, agora que vocês entenderam, vamos voltar lá no nosso slide. Então, essa aqui, ó, que tem a parede fininha, ela não segura o cristal de violeta, então ela vai ficar rosinha. Professora, o slide não abriu, não. Oh, meu Deus do céu, ajuda. Obrigada. Foi. Porque esse programa, gente, atualizou com um saco. Ele só abre vídeo, ele só abre slide. Vamos ver se agora vocês vão ver. Estão vendo? Agora sim, professora. Então, ó, aqui tá bem fininho, ó, o meio. A camada de carboidrato. Fininho, ela não segura o cristal de violeta e ela vai segurar só o vermelho, gram negativa. Olha aqui a espessura, bem espessa. Ela segura o cristal de violeta e fica bem cristalizado, vai ficar roxinho. Então, essa parede é formada por várias e várias e várias carboidratos. Então, toda vez que você olhar, a gram positiva ela é bem espessa, ela tem 90% da camada, ela é 50% da bactéria, facilita a entrada do sítio dos hospedeiros, ela consegue permitir a identificação em exames sorológicos, a gram negativa não. Então, eu vou ter essa estrutura que ela é extremamente importante. Aí, eu saber o que é gram positiva e o que é gram negativa. Então, é isso aqui que faz com que ela colora ou ela não colora. Então, a coloração gram positiva e gram negativa é se ela retém ou não o corante do cristal de violeta. Certo? E é isso tudo. É muito comum a gente pegar, né, em algumas folhas para verificar qual é a bactéria que está destruindo a sua plantação e montar a lâmina daquela bactéria e fazer para ver se ela é gram positiva, se ela é gram negativa. Dela vai ser muito mais fácil eu visualizar essa importância de se descobrir. Aqui fala sobre cada uma das estruturas da bactéria, que é a do pigmento, né? Que são as formas com que eu vou descobrir. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre como tirar a bactéria para poder passar naquela laminazinha. Então, por exemplo, se a gente tivesse aula prática lá na faculdade, o que eu iria fazer? Vocês iam sair com suave, passar no seu dinheiro, no seu celular. A gente ia passar aqui numa placa de Petri, aqui no meio, e deixar essa placa aqui, ela vai
crescer a bactéria nesse local aqui. E depois eu venho aqui, pego essa bactéria e passo na lâminazinha para fazer a descoloração. Né? Então, eu tenho formas de montar isso. Só que eu vou deixar para mostrar ela na semana que vem para vocês. Essas formas de montar essa bactéria, essa forma de conjugação, de como que ela se multiplica, como que ela não multiplica. Então, essa estrutura ela é muito importante. E aí a gente vai verificar, eu já falei da importância dos flagelos, que é para locomoção, dos pelinhos, que é para fixação, da classificação, que ela pode ser cocos, bacilos, espirilos, formato de vírgula, né? Que eu já falei para vocês no outro slide. Bacilos, bonitinho, ó. Bacilo negativo, bacilo positivo. Gram negativo, gram positivo. Agora vocês já sabem por que que tá roxinho, que tá rosinha. Não é só porque eu olhei e gostei, não. Certo? E aí eu tenho outro tipo, que é em formato de vírgula. Essa aqui é o vibrião. Uma doença que é ocasionada por um vibrião desse, gente, é a cólera. A cólera, ela é ocasionada pelo Vibrião colari. Então, ele causa aí fezes sanguinolentas, problemas seríssimos de saúde, tá? É as fezes com sangue. Então, a gente observa esse formato aqui. Por enquanto, beleza? É muita informação para uma aula só? É muita. Essa matéria ela já é um pouquinho mais difícil. Quando a gente entra na parte de fungo, é desse estilo também. Ela vai complicando um pouquinho. Então, olha só o que, que vocês vão fazer para mim, só para a prova, tá? Vocês lembram que os 3 pontos já tá completo. Vocês lembram? Ó, Sim, senhor. só para a gente relembrar. Já tá... Ah, vocês sabiam que eu mando recadinho para vocês aqui, vocês já viram? É só vocês clicar nesse balãozinho aqui, ó. Vai aparecer as mensagens. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho mensagem que eu enviei para vocês. Quer ver? Deixa eu achar vocês aqui, que eu mandei tanto recadinho hoje para todo mundo. Rafael, Murilo, que está no TCC. Mas eu mandei recadinho para vocês tudo. Perguntando se você... Aqui é o Everton. O Hudson, ó. Se você clicar no seu balãozinho aqui, você vai ver que eu mandei um recadinho para vocês. É como se fosse antigamente o MSN, né? Coloquei para vocês que o material está tudo postado, as aulas anteriores, e que as atividades estão configuradas para dia 25. Todas elas vão fechar às 23h59. Então, vamos ver quais são as atividades, só para a gente recordar, que eu acho que o Patrick que me perguntou na aula passada. Então, ó, a gente iniciou a aula, normal, veio a primeira atividade de nivelamento valendo 1 ponto, no dia 23. É só clicar aqui e postar. Tivemos a segunda atividade aqui na aula do dia 6/9, aqui, ó, valendo 0,5. Tivemos a terceira atividade da aula passada, valendo 1 ponto, e a quarta, valendo meio ponto, que é da Covid. Aí eu não vou passar mais para vocês valendo nota e tal, tá? Mas eu queria que vocês pensassem aí, que vocês pensem em fazer um quadro comparativo entre as formas morfológicas das bactérias
Então, aqui você vai falar do cocos, diplococos, bacilos, vibrião e tal, né? E aí, você vai fazer esse comparativo. E falar sobre fazer um quadro comparativo das características das bactérias gram-positivas e gram-negativas. Então, como que é essa parte do gram-positivo e gram-negativo da comparação? Você coloca aqui imagem, ele já me dá as comparações. Ele pode me dar características comparando um com o outro. Ele pode me dar a comparação da figura, ele pode fazer o quadrinho, comparando a característica da gram-positiva e da gram-negativa. Ó, gram-negativo é assim, gram-positivo é de tal forma. Então, vocês podem fazer uma comparação que vai ajudar vocês para o dia da prova, tá? Tá ok? Da aula de hoje. Certo? Todo mundo entendeu? Aham. Sim, senhora. Então para hoje, para a gente finalizar, Patrick, você entrou no final da aula? 8h15? É a minha vida agora, professor. Ele é o porteiro, ele fecha a aula. É a minha vida agora, professor. Minha vida agora é essa. Graças a Deus você está trabalhando, né? Que tem tanta Graças gente a Deus. desempregada, Passei amém. um ano desempregado Até que agora. enfim, vagabundo aí só fica sugando na família. Assiste agora a gravação, não tem problema não, tá? Porque a matéria de hoje ela é mais complicadinha. Eu nem vou mais para frente com ela para vocês não começar a esquecer o que eu já ensinei. Então, faz esse quadro comparativo entre as formas morfológicas da bactéria. A aula sai agora, professor, para me assistir de novo? Não, ela demora, ela carrega, né? Ela demora um tiquinho para carregar. Ó, eu vou colocar aqui como arquivo. Vou pôr como tarefa, mas aí vocês vão querer postar, né? Quem quiser, então, ó, tarefa para estudo. Não vale nota. Mas tem na prova. Então vale nota, hein? Mas tem gente que só faz as coisas quando vale nota, você sabe, né? Vale meio ponto, eu faço. Não vale. Então, faz aí o quadro comparativo entre as formas morfológicas, cocos, estafilococos, streptococcus, para estudar. E um quadro comparativo aí de gram positiva e de gram negativa, ok? Coloquei só para vocês poderem lembrar o que foi colocado. Já vou colocar para vocês também os slides das aulas de hoje, que já facilita. Para quem quiser usá-los para estudar, ele já vai facilitar para vocês hoje. Aula que vem, pessoal, nós vamos corrigir todos os exercícios, continuar com essa matéria aqui. Ainda tem mais um pouquinho dela. Depois a gente vai corrigir tudo. Oi. Os trabalhos é para postar até dia 24 mesmo? Eu não sei que data que eu falei. Eu mandei o recadinho para vocês. Ela falou 24. Acho que é 25. Deixa eu ver. No recado. Né, professora? Nunca precisou. Tem que ser antes da correção. Ó, slides postados para vocês já, tá? Vamos ver aqui.
Tá tudo numa data só. Dia 25, 23 e 59 da noite. Sabadão, tá? Último dia para postarem, para dar tempo de eu dar uma corrigida antes da gente fazer as correções gerais. Se não postar, o sistema vai fechar, tá? Beleza. Tá ok? Mas lembra que essas atividades eu passei para vocês nos dias das aulas. Vocês tiveram aí meia horinha para fazer uma, fazer outra. Hoje, por exemplo, ó, a gente está terminando aí 40, tem um intervalo, vai dar 30 minutos aí de aula ainda. Vocês podem já fazer essa comparação, isso aqui, ou fazer a atividade que vocês estão devendo. Aproveita agora o finzinho da aula, tá? Que é a parte assíncrona da aula para vocês. Ela passou outra atividade hoje? Não valendo nota não, Patrick. É só o que eu ensinei hoje em aula, tá? Entendeu? É só porque tá na prova, não vale nota não. Só para você estudar. Então vale nota, professor. Se tá na prova, vale nota. Deixa eu te falar, aqui, você pode vir aqui e estudar ela sem postar. Você não precisa de postar lá, entendeu? É só para você saber o que é que a gente discutiu hoje, do gram positivo e gram negativo. Você não precisa de postar, Entendi. eu só coloquei para você saber, principalmente por sua causa. Você não assistiu a aula. Você saber o que eu abordei. Tá certo? Obrigado, professora. Tá bom? E tem lá os 2 slides. Aproveitem agora para colocar a vida em dia. Se vocês estão devendo a pesquisa da Covid, faça agora. Vocês têm aí 30 minutos de aula antes da próxima. Você é um anjo, professor. Combinado? Eu até sarei, gente. No início da aula eu estava meio passando mal. Olha, agora eu já tenho até cor. Né, Hugo? Verdade. Olha, no início da aula eu acho que minha pressão veio. Agora eu tô até boa. Então, gente, era isso hoje. Eu não vou encher a cabeça de vocês mais, porque essa matéria é difícil. Façam o que vocês estão devendo. Se der, faça essa parte aqui no caderno. Vai ajudar vocês na hora da prova. Tá certo? Ok? Hashtag Ok, professora. partiu. Boa semana para vocês. Aproveitem, faça aí. Semana que vem não faltem, mesmo que você chegue atrasado, eu não me importo se você chegar atrasado, tá bom? Que descanso, menino. Tem mais ainda. Montando a prova de vocês aqui hoje. Tá certo, ó? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Boa noite. Professor, Oi, Patrick. a senhora mandar uma das perguntas que vai cair na prova, a senhora deu uma pizza aí hoje na casa da senhora. Manda 2 para nós. Aí é 2 questões, né, professora? Ah, desculpa. Você assiste essa aula que tem umas 4 questões dessa aula. Sangue, fogo. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Se você quiser assistir amanhã, Eu Patrick. também. Pois é, se não carregar hoje, eu tenho que assistir. Mas o pouco que amanhã eu trabalho também. Aí eu Não, chego tô já falando- na hora de outra aula. É que eu vou estar dando microbiologia amanhã para outra turma. Ah, que hora? À noite. Não, mas Desse jeito. que hora de noite, professor? Mesmo horário, 6h40. Ah, então não dá pra mim, né? Eu só chego aqui em casa às 7h40. Proletariados. Ó, assiste a gravação. Fica Então, com falou. Deus. Boa noite, professora. Boa noite pra vocês aí. Beijo, Com Deus. com Deus. Tchau, tchau.